Clay, já põe na planilha, lembra? Ah, e esse vídeo vai ser adiantado, tá? Mas Por eu te favor. aviso. Aquela dos nossos vídeos. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, estou aqui com a Camila, tudo bem? Oi, querido, eu tô bem. E hoje, a gente dominou essa bagaça aqui. Fazer o quê? Carlos Ruas tá pai, Tá pai, Pirulinha tá se cuidando, se cuidando. e agora essa bagunça virou nossa. Não é nossa, É deles também. é deles também, mas a gente tá trabalhando por nós, por eles. Não, então eles se transformaram em burgueses explorando os trabalhadores, é Não, isso? querido, a Ah. gente tem que cuidar deles. Ah, entendi. Tem que cuidar do Pirula e da Viela. É isso, porque não é do Ruas que a gente tem que cuidar, é da Vielinha. Da Juanita. É da Juanitinha, Uhum. certo? E hoje, Camilinha, Ah, a gente continua dominando isso aqui, trazendo conteúdo de esquerda e de pedagogia. de pedagogia. Uma coisa que já pediram muito pra gente aqui nos Três Elementos. Por favor, dá pra trazer um pedagogo? Ou alguém Mas pra daí falar de... a gente fez melhor. Ah, A gente não trouxe um, ah. a gente trouxe uma. Ah, mas daí... E não uma, a gente trouxe a. Aí sim, olha só. Por isso que você tá aqui, porque você é muito melhor do que eu, o Pirula e o Ruas juntos. Eu não sou melhor, querida. É claro que é, lógico que é. Camila, hoje a gente tem o privilégio de receber a Pedagolítica aqui. Pedagolítica aqui com a gente. P. Tudo bem? Tudo bem, gente. Muito obrigada por me receberem. Que é isso? É, minha- Muito obrigado você por estar aqui. É incrível, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Primeiro lugar, quando a gente conversou para eu te trazer aqui, eu já conheci o seu trabalho de muito tempo. Fiquei muito feliz que você aceitou estar aqui conosco através, Camilinha, de uma pessoa que você conhece, Quem? que temos em comum na nossa vida. Quem? Do Alexandre. Ah, O Da Ale. Mistifório, que por acaso, nem é tão por acaso assim, é a nossa editora, né? Não é? Me conta essa história, já começando o nosso papo. Em primeiro lugar, de como uma professora que produz conteúdo para internet vai virar quadrinista. Porque a gente passou por um processo parecido, talvez. Porque você desenha muito bem, pelo que eu fiquei sabendo. Não. Não fui eu que desenhei, no caso. Ainda bem, porque eu também É. desenho muito mal. Ah, Não, eu não é arranho ainda no bem, desenho. Amy. Mas Você não fui eu arranha- que desenhei. Não, mas você arranha no desenho. É igual a Camila, também arranha no desenho. Eu sou péssimo. não, me separa, que eu É. não arranho nada, não. Eu me Mas- divirto. É, você se diverte. Mas É isso. Você se É diverte isso. também. Mas explica pra gente, começando o nosso papo, porque a gente vai ter um outro vídeo que vai estar aqui nos Três Elementos, que a gente vai falar de pedagogia. Que a gente vai falar sobre escola, vai falar sobre educação, que é um tema que a galera pede bastante pra gente falar. Mas nesse vídeo aqui a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre como a gente vai fazer quadrinho e por que fazer quadrinho é importante. Importante assunto. Então, como que você chega, como que o Alexandre chega, como você chega, como que cria quadrinho a partir de uma professora que já faz vídeo pra internet, que trabalha pra caramba, e que tem um monte, e que tá num coletivo, e que organiza cursos pra outros professores, e além de tudo vai fazer quadrinho nessa história. Então, tudo começou. A história do quadrinho, ela começou ali no meio de 2020. Comecinho de 2023. Uhum. Eu tava no meio do meu mestrado, então eu tava Você tava fazendo só mais uma coisinha. Eu tava fazendo mais um negocinho ali. E eu tava na Perifacom. Uhum. E aí, andando pela Perifacom, eu vi uma banca ali com um quadrinho chamado Mad Marx. Perfeito. E aí eu olhei, olha só, né? Marx? Aqui é isso mesmo? Será que é uma coincidência? Será que não? E eu parei pra conversar com o querido que estava atrás da banquinha. E aí ele virou, não, eu sou o Alexandre, essa é a editora Mistifório, e a gente quer fazer uns quadrinhos de disputa e não sei das quantas, Uhum. e pega meu cartão e leva um quadrinho, não sei das quantas. E o Ale, ele é desenrolado, né? Então, e eu sou tímida. Então ele falou, e aí eu não tinha opção senão não responder. E peguei... Você até não queria, né? Você assim, não, calma. E- Não, mas vamos lá. Né? mas é uma coisa engraçada que o pessoal, quando a gente faz conteúdo, acha que todo mundo é extrovertido. E não é o caso. Eu não sei conversar com pessoas, assim, fora de contexto. Então eu fiquei super
meu Deus, uma conversa. Uhum. A gente E- fala pras pessoas que a gente é um bando de maluco que grava vídeo sozinho no quarto, né? É. E aí as pessoas acham, não, mas seu vídeo chega pra 20 mil pessoas. Pelo amor de Deus, eu nem não tô vejo as vendo pessoas elas. que estão na minha frente. E, né? e é bem isso, tem essa lógica, né, de a gente ter o vídeo, às vezes viraliza, Uhum. centenas de milhares de pessoas estão vendo, mas eu não tô vendo centenas Claro. de milhares de pessoas. Aí eu vou falar pra 50 e eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. Mas enfim, aí eu conheci o Ale ali, peguei o contato dele e a gente começou a trocar ideia. Aham. Aí ele falou do tipo, queria publicar alguma coisa mais comunista, queria que talvez, de repente, você não gosta de escrever e não sei das quantas. Eu falei, pô, tem histórias que seriam interessantes de ser contadas pra crianças. Expliquei pra ele que eu trabalho em escola, Uhum. então que eu percebo que às vezes determinadas histórias não chegam, mesmo na aula de história, e que são histórias do Brasil, que são importantes e tal. E a gente tinha uma ideia anterior, né, dessa Uhum, da ideia que virou. Que era fazer. Vai acontecer ainda, então não vou Tá. falar o que é, porque não quero dar spoiler. Mas era relacionado à história do Brasil. Uhum. E a gente tava conversando sobre essa história, e eu já tinha falado pra ele: olha, eu tô no mestrado, não vou conseguir estudar pra fazer isso agora. Então, segura a marimba aí, uma hora sai. A gente tava elaborando a ideia, mas ainda tava tudo muito Uhum. no comecinho ali de uma ideia. E nesse meio tempo, enquanto trabalhava e fazia mestrado e fazia conteúdo, eu despontou o conflito, inicialmente a gente ainda chamava de conflito, né? Entre Israel e Palestina. Aham. E eu, desde o começo, uma coisa que me chamou muita atenção no conflito foi o fato de que, pela primeira vez em um conflito armado, depois a gente passou a chamar de genocídio, que é Uhum. o que a gente Que é o que entende é. que está acontecendo. E foi o primeiro conflito armado, desculpa, que vitimava principalmente mulheres e crianças. Uhum. Quando a gente pega os dados dos ataques de Israel à Palestina, a gente vê que mais da metade das pessoas que foram mortas ali são mulheres e crianças. A gente bateu o número de mais de 30 mil crianças mortas já, mas na época ainda estava muito menos, mas ainda assim era uma porcentagem de mais ou menos 60% das mortes serem de mulheres e crianças. E eu faço conteúdo sobre infância. Uhum. Então, parando para entender o que estava acontecendo ali, entendendo todo o histórico do conflito de Israel e da Palestina, eu cheguei à conclusão de que, quando você quer dizimar um povo, a melhor estratégia para fazer aquilo de forma efetiva é impedir que aquele povo se reproduza. Então, como que eles estão fazendo isso? Matando as mulheres, que são as pessoas que gestam, e matando as crianças para que elas não cresçam. Você acaba com a próxima geração, você já acabou com tudo. Exato. E aí, a ferramenta que eu tinha desde sempre pra falar pro mundo aquilo que eu achava importante que as pessoas entendiam, que eu queria que as pessoas entendessem, desculpa, era fazer vídeo. E eu Aham. fui tentar fazer um vídeo traçando essa linha de raciocínio. E aí, o que aconteceu? O vídeo foi desmonetizado, depois o vídeo caiu, depois minha conta foi flagueada, eu fiquei sem alcance por 3 Tudo meses. ótimo pro YouTube, pro seu YouTube, foi maravilhoso. E assim, o meu TikTok, a gente tá falando de 2022, meu Aham. TikTok até agora não Não sei monetizou de quanto é. novo. E assim, era a rede que eu tinha mais alcance na época. E tentei outras vezes fazer Uhum. outros vídeos falando sobre o assunto, até vídeo educativo, explicando a diferença de antissionismo e antissemitismo, porque no começo ainda tinha muita confusão em relação aos termos. Tudo que eu fazia falando sobre caía. Tá. Ou caía, ou eu tinha problema na conta. E aí eu cheguei à conclusão de, tipo, não dá pra falar nos vídeos sobre isso. Porque não adianta nada eu estudar, fazer um roteiro e chegar em 500 pessoas, 300 pessoas, que era o que estava acontecendo. E só para deixar claro para quem tá assistindo, a plataforma bloqueia. Então, o que Isso. acaba acontecendo, quando a gente fala assim, não chega nas pessoas, é porque o YouTube vai pegar as palavras-chave que estão no vídeo, tanto faladas quanto escritas no título, na descrição e em tudo, e o YouTube, ele faz um bloqueio escondido, ele só não entrega o conteúdo para as pessoas. Então, você pode fazer o conteúdo? Pode. Pode colocar o vídeo lá no YouTube, ninguém vai te impedir. O YouTube só não entrega esse vídeo para ninguém. E o que é mais importante que ela tá falando, de novo, eu sei que eu tô explicando o que ela explicou, mas é importante vocês entenderem isso com o canal nunca mais volta a ser o que era. Os outros vídeos que não são disso também não vão atingir o que já atingiram. Exatamente. E aí, como estratégia de comunicação, é a pior estratégia possível.
Que é o que a plataforma quer que aconteça, na verdade, né? E eles usam isso, a gente tem debatido muito, inclusive, a nossa soberania nas redes, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente não tem. Não tem soberania nenhuma. Então... Mas você não é dona do meio de produção, porque você faz um vídeo no seu quarto, a câmera é sua. Então, Monark, eu tenho uma coisa pra te contar. Uau! Deixa eu te contar um negócio aqui. Te contar um negocinho. A câmera é boa, essa câmera é sua, o computador que edita é seu, gente. Mas a desculpa te plataforma, não. Infelizmente, a gente ainda não tem Não uma tem uma plataforma pra plataforma. divulgar nosso conteúdo. Seria incrível. Aham, Mas não chegamos lá ainda. ainda. E aí, eu tava frustrada. Eu fiquei muito frustrada a ponto de, tipo, eu não vou mais fazer conteúdo, porque não adianta nada. Às vezes a gente bate um desânimo, né? E no meio dessa frustração, eu tenho o hábito de escrever. Quando eu não tô conseguindo lidar com algo, eu escrevo. E eu escrevi um conto. Tá. E aí eu já tinha ali uma conversa com o Alê e eu mandei esse conto pro Alê. Eu Uhum. falei, escrevi isso daqui, você acha que dá pra fazer algo? Porque eu já tinha entendido que nas redes não era o espaço que eu ia conseguir falar sobre o que tava acontecendo. Legal. E aí o Ale comprou a ideia. Ele falou, nossa, a gente vai transformar isso numa HQ, isso é importante, a gente precisa falar do que tá acontecendo lá. O Ale também é uma pessoa muito politizada, então ele tem a editora com esse propósito, né, de levar conhecimentos que de outra forma não chegariam nas pessoas. Então ele falou, a gente vai publicar isso, a gente vai fazer acontecer, eu já tenho o ilustrador aqui. E aí ele me apresentou o Maurício, que foi a pessoa que fez as ilustrações. E foi assim que nasceu a HQ Giz. Tá. A partir desse conto. A gente já vai mostrar, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente mostrar. Tá bom. Quando você começa a contar a sua história, você vai falar da sua experiência como professora e você tá pensando em fazer um conteúdo que ainda vai sair, que é um conteúdo mais infantil, um conteúdo voltado para crianças. Quando você faz Giz, você tá fazendo conteúdo para criança ou você muda esse público-alvo a partir dessa... Porque eu fico imaginando assim, poxa, é um assunto que as crianças... Eu tenho uma opinião em relação à criança pequena. Eu nunca dei aula para criança muito pequena. Eu posso estar errado em relação ao que eu vou falar e, por favor, me corrija. Mas eu não consigo ver, pelo menos quando eu era pai de uma criança pequena, minha criança já é Nossa, grande. do jeito que você falou, era pai, você não então, é mais, não, querido. quando eu era pai de uma criança pequena. Ok. Desculpe. A Agora, nossa criança grande a está... nossa criança grande está aqui fora com 22 anos, mas eu e a Camila, a gente nunca teve o problema de conversar com a Helena sobre nada. A gente sempre conversou com a Helena sobre todos os assuntos. É claro que com o linguajar e a profundidade do conteúdo de acordo com a idade dela. Então a Helena nunca achou que nenéns vieram de uma cegonha, por exemplo, só para falar um pouco de biologia. A gente sempre explicou para ela, de acordo com a idade dela, da onde ela veio, como que funciona a biologia daquilo. Pais biólogos. Pais biólogos. Não sei se foi uma coisa boa, mas... Também não. Mas assim, mas a gente sempre conversou com a Helena sobre qualquer assunto. Então sobre qualquer assunto. a gente explicava política do mundo e por que o mundo era daquele jeito quando ela era muito pequenininha, respeitando, é claro, o que ela conseguia entender naquele contexto. É possível, e aí eu não estou falando de Giz especificamente, é possível explicar um conflito dessa magnitude para uma criança, na sua opinião, e daí depois a gente volta a falar de Giz. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente pensa sobre crianças é entender que a criança ela é um sujeito social. Ela vive dentro de uma sociedade e ela vai receber informação dessa sociedade. Quando a gente tá lidando com o que tá acontecendo lá na Palestina, por exemplo, qual que é a informação que chega majoritariamente nas crianças? A da mídia hegemônica. O Hamas, malvadão, quebrou meu coração. Exato, e aí por isso eu vou passar o carro por cima de todo mundo. E assim, invisibilizando pessoas, fazendo parecer que é só o Hamas que tá sendo atacado, não mostrando as cenas do que tá acontecendo, porque a gente acaba tendo contato, porque a gente tá num espectro mais politizado da sociedade, mas a gente tem as crianças inseridas nessa sociedade. Elas vão ouvir e elas vão se interessar em saber. Criança é um ser naturalmente curioso, que quer entender as coisas ao redor delas. E aí, a filha de vocês, ela teve a sorte de nascer numa família que, primeiro, se punha a explicar. Não é o caso de todas. E por diversos motivos, eu não tô aqui pra fazer juízo de valor dos pais, não tá? estamos julgando ninguém e que você deveria fazer A ou B. A pessoa não sabe como tratar aquele assunto. Às vezes ela não tem a informação pra levar pra criança. Às vezes ela simplesmente tá cansada demais pra conseguir sentar e conversar com a criança, porque a criança vai perguntar por quê 200 mil vezes e você tem que ter paciência pra lidar com E aquilo. ela tem uma pá e ela vai cavando o buraco cada vez mais fundo e vai fazendo cada vez mais perguntas e é infinito. Exatamente. O que não significa que várias dessas coisas não aconteceram com a gente. Exato. Aconteceu, mas a
gente ainda, de alguma forma, né, conseguiu ali em alguns momentos. Mas tudo isso que você falou aconteceu com a gente também. É pra né? não parecer que nós somos pais É. perfeitos e não, uau, né? Não, tiveram coisas que a gente também não discutiu com a Helena. A gente fala de algumas, mas eu tenho certeza que várias outras fugiram E ali. teve vez que a gente falou pra ela ir embora também, que a gente tava cansado, gente, faz parte também. Teve dia que realmente a gente olhou e falou: "Ai, hoje Hoje foi a cegonha. vamos reagendar? Hoje foi a Hoje foi cegonha. a cegonha. Hoje foi a cegonha, Ou filha. vamos reagendar Você veio do essa, repolho. né? Mas assim, só para não parecer que a Claro. gente também é, nossa, a gente fez, não, tiveram vários momentos que a gente não conseguiu. É que a gente só conta a parte boa, né, querida? De 22 anos de interação, a gente pega os highlights e a gente finge que a gente foi bons Não, de pais, vez em né? quando a gente faz os highlights das coisas difíceis também, mas também. desculpa. Não, imagina. Não, mas... Mas, enfim, eu acho que, além de tudo isso, tem o fato de vocês serem educadores. Uhum. E educador tem essa coisa que tem dentro da gente que a gente quer explicar as coisas. Se tem alguém ali querendo saber, a gente tá querendo explicar. Uhum. Então, ser educador e ter uma criança, eu acho que acaba sendo uma combinação muito boa, porque a criança ela é naturalmente curiosa e o educador gosta de dar explicação para as coisas. É óbvio que cada educador vai ter as suas ideologias e perspectivas ali para explicação, mas nem todo mundo tem isso e nem todo mundo tem ferramenta para saber como Uhum. explicar. E aí, a HQ, ela surge com a premissa de que a gente quer que as pessoas saibam do que está acontecendo da perspectiva do sujeito que está vivendo Tá. aquilo. Do cidadão de Gaza, especificamente, porque a Palestina não é só Gaza, Uhum. que está vivendo aquele conflito e principalmente da perspectiva de uma criança. Por quê? Porque a gente percebeu que existia uma desumanização muito grande desses sujeitos. E quando a gente que é marxista, a gente sempre tende a entender tudo sobre uma perspectiva política. Uhum. Mas a gente não pode deixar de olhar para o sujeito que está vivendo aquela interação social. Porque a sociedade ela é feita de sujeitos. Uhum. E a gente dá visibilidade para uma criança, contar essa história da perspectiva de uma criança, faz com que as pessoas olhem para o que está acontecendo, não daquela perspectiva desumanizadora da TV, que trata todo mundo como se fossem números, mas da perspectiva de, poxa, é uma criança que está passando por isso, sabe? Também são crianças. Quando a gente fala da HQ, o nome da personagem é Hannah. Uhum. A gente tá falando da Hannah, mas a gente tá falando de dezenas de milhares, centenas de milhares de crianças que estão vivendo aquilo que a gente contou através da história da Hannah. Então, ela surge, sim, como um pretexto para esse assunto ser abordado com Uhum. crianças. E ele faz isso de uma forma leve. Tá. Fala do que tem que ser falado, então vai ter a questão do conflito acontecendo ali, mas o conflito ele acaba sendo o pano de fundo pra diáspora da família dela. Uhum. Então o que a gente acompanha é essa diáspora. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho prático. A gente já vai mostrar. O quadrinho tá aqui. Play aqui, ó. A gente já vai mostrar o link do apoio do Catarse. Tá aqui embaixo. Você que é um sacripanta, Camilinha, que tá assistindo, você tem a obrigação de clicar aqui embaixo e apoiar o projeto, porque o projeto é super bonito. Mas uma coisa que a gente viveu fazendo o quadrinho com a Mistiforium foi que muita gente escrevia pra gente assim, ó, qual que é o público-alvo do Mila Emílio? Aí a gente falava, crianças de 9, 10 anos acho que conseguem ler sozinha. E aí muitos pais escreviam pra gente e falavam assim, meu filho tem 6 anos. O que você recomenda? A gente falava assim, olha, o que eu recomendo é que você faça uma coisa muito gostosa, que é ler com seu filho. Porque tem coisas que talvez ele não entenda, alguns termos que são de crianças um pouquinho mais velhas, que ele não vai conseguir entender, e aí é legal você estar lá para traduzir. Então vamos para esse ponto de giz. Eu sou pai, esse quadrinho é para eu ler e aprender para conversar com meu filho, é para eu ler com meu filho como você idealizou isso quando você fez o quadrinho. Esse quadrinho, ele pode ser lido por uma criança de uns 9, 10 Legal. anos. Aham. Ela vai conseguir acompanhar a narrativa, vai entender o que tá acontecendo na história. Uhum. Para as crianças menores, é a mesma recomendação. Legal. Leia junto com teu filho. Ler com a criança, criar o hábito de leitura é algo que é importante. Para além de desenvolver todas as habilidades cognitivas, e agora eu tô sendo muito professora, Muito você pedagogo. tá desenvolvendo um vínculo com a criança através da leitura, que é algo que pro resto da vida vai gerar uma relação de afeto com a leitura. Vai fazer com que teu filho tenha muito mais chance de crescer e se tornar um adulto leitor. E, enfim, em tempos de TikTok e inteligência artificial, você criar um sujeito leitor, você tá contribuindo muito pro desenvolvimento neurocognitivo da criança, Uhum. inclusive.
Então, leiam com seus filhos não só a Giz, não só a Mila Emília, mas... Mila É Emílio, difícil, eu né? sempre Eu erro inverto. todas as vezes também. É, É igual falar blablalogia, é impossível eu sempre acertar. falo 3 blás. Então, Toda vez que eu vou eu erro pesquisar todo no dia. YouTube, eu coloco blá blá blá. E eu, não. tenho E um o bar YouTube me menos. corrige. Mas enfim, leiam com as crianças. Se vocês têm uma criança, leiam com a sua criança, por favor. Uma dificuldade que a gente encontrou, e aí eu tô fazendo um paralelo, porque a gente fez o quadrinho com a mesma editora Uhum. e com o mesmo público-alvo, que aí eu quero saber se você teve do ponto de vista de professora. Porque, como a gente estava conversando ali fora, eu e a Camila, a gente foi professor em sala de aula há muito tempo, só que grande parte da nossa vida a gente deu aula para adulto. Uhum. Então, eu dei aula para ensino médio, mas um tempinho da minha vida só, e daí depois eu fui para educação de adulto e fiquei lá muito tempo da minha vida. E aí, quando a gente vai fazer Mila Emília, a gente tem uma dificuldade de linguagem. Porque escrever para adulto é diferente de escrever para criança. Então a gente teve discussões muito sérias entre nós dois, incluindo o Alexandre também, de cara, o texto ele tá assim, ele tá inteligível. Eu, como adulto, consigo ler e entender 100% do que eu quero passar aqui. Mas vamos fazer o exercício de como é uma criança lendo isso, para a gente conseguir entender se a linguagem e tudo mais que está sendo usado, e não só a linguagem no sentido de o que está escrito nos balõezinhos, mas como aquela história está sendo construída, ela faz sentido. Você fez um passo diferente do nosso, porque Mila e Emílio, quer a gente queira ou não, somos nós no quadrinho. É mais fácil. Você faz um exercício que ele é mais complicado, na minha opinião, que o quadrinho não é sobre você, nem sobre a sua realidade, no sentido de você não estar em Gaza, Uhum. e além disso você está escrevendo um texto para criança que tem todas essas particularidades. Me conta como que faz esse exercício e se você acha que o fato de você estar em sala de aula com... Não sei para que idade que você está dando aula hoje, é para essa Eu idade trabalho mais ou menos com essa faixa então, etária. se isso, na sua opinião, facilitou essa transição que você tem que fazer, quer você queira ou não, de linguagem para falar com essas Com crianças. certeza. Uhum. Eu trabalho faz bastante tempo com a mesma faixa etária, então tem 2 questões aí. A primeira é que eu tô habituada a me comunicar com crianças dessa idade, Uhum. então eu entendo até como as crianças falam, porque no quadrinho a gente tem a linguagem falada, Uhum. e para transferir a fala da Hannah foi um tanto mais fácil. Eu que fiz a revisão do texto, inclusive, porque teve essa relação mais próxima, né, da criação da Uhum. HQ. Mas também, quando a gente tá falando de criança, a gente tá falando de alguém que tá em desenvolvimento. A gente se desenvolve, aí eu vou entrar um pouquinho na parte teórica, mas Por favor. porque eu parto da perspectiva da teoria do desenvolvimento do Vygotsky, que é um psicólogo soviético, e ele fala que o sujeito ele se desenvolve através das interações dele com o meio. Então, a criança ela vai desenvolver novas habilidades, ela vai desenvolver novas linguagens também, a partir da interação dela com outras pessoas, com outras coisas. Se você não usa palavras que a criança não conhece, ela não vai conhecer essas palavras. E aí o que a gente vai ter vai ser adulto que quando você usa uma polissílaba vai virar pra você, tipo, você fala difícil. Uhum. E a gente pode buscar entender em qual sociedade isso se dá, porque eu acho que não é um problema do sujeito. Mas, enquanto educadora, eu acho que também é nossa responsabilidade proporcionar esses momentos no qual a criança ela vai ter um contato com uma palavra que ela talvez não conheça e que ela saiba ler pelo contexto, que ela saiba buscar no dicionário o que significa aquela palavra, que ela saiba buscar no Google, o que seja, que ela saiba perguntar para um adulto ou, durante a leitura compartilhada, que o adulto faça as adaptações que ele julgar necessárias se for uma criança menor. Porque quando a gente lê pra criança pequena, a criança... Eu acho que não é o caso dessa HQ em específico, mas pra uma criança de 2 anos, você não vai ler o texto necessariamente. Tem uma prática que eu acho muito fofa de criança pequena, que é eles lerem pra gente. Que a criança, ela reproduz aquilo que fazem com ela. Então, quando você pega uma criança pequena e você lê pra ela, ela tende a querer ler pra você. Ela vai pegar o livro, ela vai olhar a imagem, ela vai criar uma história ali. Ela tá lendo. E às vezes passa o dedinho no que tá escrito, inclusive, E como ela se tivesse... tá lendo, Ela tá é uma lendo, prática de claro. letramento. Foi muito É muito gostoso. fofinho É mesmo. maravilhoso. E é assim que a criança começa a se apropriar da leitura. Ela começa a entender que se ela passa o dedinho ali e tem palavras, ela tá construindo uma narrativa a partir daquilo. Depois ela vai entender que as letras têm significado e que aquele significado, enfim, né? Mas você fazer isso com a criança, deixar ela fazer com você também, ela te contar a história daquela HQ, é um processo que é muito enriquecedor pro desenvolvimento da criança.
Então, eu acho que eu me perdi na Não, pergunta. não, é que você tá falando sobre como... A gente tava conversando sobre como você constrói um texto pensando nas crianças que vão ler e como que a sua experiência em sala de aula influenciou nisso. E aí eu posso só colocar mais um gancho para voltar para você. E concordando 100% com o que você falou. O Alexandre, ele vem falar com a gente, ele fala assim, eu escutei um episódio de vocês falando de veneno de borboleta e falando sobre borboletas coloridas e tudo mais. E uma coisa que a gente discutiu isso é um tema de ecologia e tem uma palavra muito importante nesse termo, tem um nome para isso que chama aposematismo. Então a gente conversou muito assim, eu não preciso escrever aposematismo para explicar o que é aposematismo. Mas será que a gente deveria escrever aposematismo? E aí, no final das contas, tem aposematismo no texto. Porque. E é muito legal porque a gente recebe muitas pessoas falando pra gente assim, eu nunca imaginei que meu filho de 8 anos ia falar. Aposematismo é quando uma borboleta é colorida e venenosa. Que chega num ponto que você falou que assim. Quando a gente fala de escrever para criança, em nenhum momento a gente pensa em emburrecer o texto ou em simplificar o texto porque a criança é burra. A gente pensa que a gente precisa pensar numa linguagem de comunicação que envolve outras coisas além de texto para que aquele texto seja adequado para aquela criança. E em nenhum momento... Então, um exemplo de Mila e Milho, a gente pensou muito que até que ponto a violência de Mila e Milho seria violento, por exemplo. Ou que tipo de violência a gente colocaria. Eu posso te dar um exemplo. Né? Seria demais. O cara, ele usa uma arma contra animais em Mila e Milho. A gente pensou, essa arma vai ter uma bala, essa arma vai ter... O que essa arma vai ter pra gente representar que existe um certo grau de violência naquele contexto, mas até onde a gente vai. Que também é uma adaptação de linguagem para aquelas crianças que estão assistindo. Sim. Que estão assistindo, não, que estão lendo, né? Mas o meu ponto era esse, assim, como a sua experiência te ajuda a escrever o seu quadrinho e principalmente como é escrever sobre algo que você não tá lá, no sentido de exercício criativo, porque você entende o contexto, mas você tem que se colocar na pele de algo que você não conhece, de uma realidade que você vive uma realidade diferente aqui também, né? Sim, Que é difícil, na minha visão, fazer isso, como criativamente falando. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque o processo da HQ foi muito espontâneo. Tá. Não foi algo que eu planejei, vou sentar e escrever a história de uma HQ. Surgiu da frustração mesmo. Você estava pensando em outra história, na verdade, né? A história do Brasil que você falou. A sua HQ ia ser outro rolê, né? E aquilo surgiu Claro. 100% despretensioso. Eu mandei pro Alê porque eu acho que alguém lê isso, pelo amor de Deus. E quando eu fiz isso, eu acho que eu tenho o hábito, e aí eu individualmente mesmo, eu tenho o hábito de me apropriar das coisas que acontecem dessa forma. Tá. Por ler sobre o assunto e por entender a complexidade do que estava acontecendo, eu acho que eu fiquei muito envolvida com essa questão principalmente por conta daquele vídeo que eu falei que não foi pra frente porque eu falava sobre isso. Eu fiquei muito presa nessa... Poxa, tem isso acontecendo com pessoas nesse momento e tem crianças ali, Qual que é a diferença daquela criança que tá lá e da criança que tá comigo todo dia, sabe? A diferença é que ela deu sorte de nascer aqui e não lá. E estão fazendo aquilo com aquelas crianças e as pessoas não estão sabendo. E eu acho que talvez eu tenha me sentido muito compelida a falar sobre isso da perspectiva da criança por eu ter uma relação próxima com crianças. Perfeito. Mas não foi algo que foi planejado. Não, faz todo sentido. E faz sentido. E não precisa ser planejado também. Deixa eu tirar uma dúvida. É assim, eu queria saber do processo criativo mesmo, qual que é aqui o seu coraçãozinho, né, na história. Porque eu lembro da gente criando e a gente fica pensando, tem que explicar o que é aposematismo, como que a gente coloca essa parte de conteúdo biológico na história, que é o que a gente quer mostrar. Mas o meu coraçãozinho em Mila e Milho era o deslumbramento e como que a gente vai fazendo ciência, mesmo de um modo meio intuitivo, que é nossa, a gente observa uma coisa, a gente tem uma pergunta e a gente vai testar e a gente vai observar coisas. Essa era a parte que é o meu coraçãozinho do quadrinho. Você quer dizer que Mila e Milho não é sobre aposematismo? Não é. Que era assim, era o que eu queria que as crianças tivessem aquilo no final. Não ao saber aposematismo, mas na aventura fosse uma aventura realmente científica. Como que o cientista, ele se aventura nesse mundo.
qual que é o coraçãozinho de Giz? Qual que era a sensação que você queria passar ali? Tá, Você achou que ia ser fácil, eu né? achei que ia ser fácil. É. Não, enquanto você tava falando, eu só ia... Porque o que mais me encantou do Mila Emílio, falei certo agora? Aham. Foi o plano de fundo da história. Porque tem toda uma questão social ali. Totalmente. E eu acho que, às vezes, acaba que o que a gente se preocupa escrevendo não é o que vai chamar a atenção do leitor. Aham. Porque eu fiquei encantada, porque tem... Como assim eles estão atacando os trolls? Pelo amor de Deus, coitado dos trolls, eles estão fazendo aquilo. E no final tinha toda uma crítica em relação àquilo. Mas enfim, vou pra essa pergunta agora. Não, mas é legal você falar isso pra gente, porque é muito interessante, né? A história ela é sua até a hora que você termina de escrever ela, depois ela passa a ser do leitor. Sim. E isso que é a mágica de ler, né? E eu achei fantástico. Eu terminei de ler, eu mandei mensagem pra Leo. Nossa, meus alunos iam amar ler isso aqui. Mas enfim, quando eu pensei na Hannah, talvez de leve, assim, eu tenha pensado um pouquinho em mim quando eu era criança. Uhum. Porque a Hannah, ela tá vivendo esse contexto, né, de diáspora. E pra se apropriar... Ela é uma criança que gosta de desenhar. A gente tava falando no começo, eu gosto muito de desenhar. Não é algo que eu faço com qualquer pretensão, eu faço porque eu gosto. Uhum. E a Hannah, ela, desde o começo, ela é apresentada como uma criança que gosta de desenhar. E em todo o processo, ela vai se apropriando daquela realidade através do desenho. Perfeito. No quadrinho, dentro da HQ, ela é preto, branco e magenta. E aí o magenta, ele tá lá porque quando ela vai sair da casa dela, a única cor de giz que ela consegue levar é o giz rosa. Então, tudo que ela vai desenhando para se apropriar daquela situação tá em rosa. E a imaginação dela também. Uhum. E eu acho que teve um pouquinho disso, talvez, de uma questão pessoal, de eu trazer, embora ela seja no desenho, eu falei que eu gosto mais de escrever, mas talvez por ser adulta eu tenha me afastado um pouquinho do desenho, mas eu sempre gostei de desenhar. Então ela se apropriar desse outro instrumento, dessa outra linguagem, pra entender a realidade, Uhum. fazer sentido daquilo tudo, buscar um sentido para aquilo tudo que tá acontecendo através do desenho. Eu acho que é algo que conversa com criança também. As crianças, elas têm esse gosto por desenho e elas buscam se expressar através do desenho. Quem convive com criança vai sempre ter aquela criança que do tipo, ela tá feliz, ela desenha, ela tá triste, ela desenha, ela quer falar que ela te ama, ela vai lá e faz um desenho pra você. Então, teve essa... Nossa, que pergunta difícil. Desculpa. Tudo bem, eu nunca tinha parado pra pensar. Aham. Mas eu acho que criando uma relação pessoal com a personagem, a ideia era trazer a humanidade mesmo, assim, falar, poxa, isso é uma pessoa, ela é uma pessoa que gosta de desenhar, ela é uma pessoa que tem essa relação, mostra um pouco da relação dela com a família, então ela tem um vô que ela ama e mostra a relação dela com o avô. Mais do que mostrar o conflito, o que eu queria ali era mostrar que são pessoas que têm gostos, que têm... E talvez eu tenha colocado um pouquinhozinho ali de mim Eu tenho nesse certeza processo. que sim. E cai nesse ponto que você, acho que tentando te ajudar um pouquinho, que é essa história do... Ah, não, toda criança quando tá feliz ela vai desenhar, quando ela tá triste ela vai desenhar, quando ela quer te dar um presente ela vai desenhar. E essa criança ela pode estar aqui ou ela pode estar lá e ela é uma criança de qualquer jeito fazendo as mesmas coisas em situações completamente diferentes. Volta pro ponto original que você falou, e acho que esse é o coração da história, que é uma questão de que essas pessoas não são só números, elas são pessoas. E ela é uma criança igual a criança que tem aqui. Ela é uma criança igual tem na sua sala de aula, né? Que eu consigo ver assim no nosso, eu acho que tinha esse coração, o meu coraçãozinho nesse ponto, e tinha também a dorzinha que a gente queria trazer, que era uma preocupação mesmo assim ecológica. Aham. Essa dorzinha, ela eu acho que é a cara logo, né, de nossa, a gente queria falar de um problema ecológico causado por seres humanos e que a gente precisava pensar em soluções. Não só por sermos os causadores, mesmo que nós não fôssemos, a gente pode pensar em soluções. Essa era a dorzinha, mas o coraçãozinho do quadrinho era outro. E aí eu fiquei curiosa, qual que era o Boa. coraçãozinho aqui do Giz. Excelente pergunta. Camilinha, Obrigada, você ficou com querida. vontade de ler Giz?
Não, tira a mão desse. Assim, eu só não Você tira a mão fugir desse. daqui pra ler, Você tira a mão desse porque esse não pode. porque se não Porque pode... você tem que fazer uma coisa, você tem que mostrar lá pra câmera primeiro, certo? Pera, a minha é essa? A sua é essa. E aí, Camila, se você quiser ler Giz, Hum, você vai ter que clicar no link que tá aqui embaixo, quando você estiver assistindo o vídeo lá em casa. uhum. Aí você vai ter que entrar lá no Catarse de Giz. E você vai ter que comprar o seu quadrinho. E aí, depois de uns meses, Giz vai chegar na sua casa. É Que por assim, acaso é a minha. ter Casa que... também. Eu acho uma palavra muito forte. Mas eu acho assim, no ter que, eu acho que todo mundo devia clicar e ver, e, sabe, entrar no Catarse, ver o que você acha, pensar na ideia. Se você acha que é uma ideia legal, que é algo que você se interessa, aí sim, você apoia. Não? Não, é que você é bozinha demais. Não, Esse bando de sacripanta que tá assistindo tem que clicar aqui sim agora e comprar. não, o que eu tô dizendo é que vale muito a pena, mas eu não vou decidir. Não, eu vou. Clica aqui embaixo, faz a sua contribuição, e não é só uma contribuição, faz a sua compra, compra o quadrinho, a história é importante. É importante a gente contar esse tipo de história para crianças. Eu vou falar da minha experiência como educador e como pai. Crianças são muito mais resistentes do que a gente imagina que elas são. Elas são Elas atingidas. entendem muito mais Elas também. entendem muito mais do que a gente acredita que elas entendem. E elas são atingidas constantemente por informações que a gente não tem controle. Então, mostrar para as crianças que existem histórias diferentes acontecendo daquelas que chegam nelas é super importante, certo? E às vezes Certíssimo. não é nem tão diferente, né? Não, não é tão diferente, É só em não. outro cenário, É. mas... E eu posso dar um spoiler? Deve. São 2 spoilers. Não é sobre a história, É. porque eu não dou spoiler de história, porque as pessoas não gostam. Mas lá no Catarse tem um pacote que pra quem, por algum acaso, não tenha comprado Mila e Milho, Boa, Vem aí, as duas aí junto. Sim, aí sim. Aí sim. Aí, Aí e eu pra vi quem é vantagem. professor, porque professor é uma ecobag. Boa. Lá embaixo, porque eu pedi pessoalmente pra ler colocar, Aham. tem um pack que é a HQ e a ecobag. E a Legal. ecobag tá lindíssima. Excelente. Gente, então cliquem no link. É o que a Camila falou agora sem a brincadeira. Dá uma olhada. Lá tem a sinopse da história, tem todas as opções de compra que vocês podem fazer. Dá pra comprar Mad Mark junto também. Dá pra Verdade. comprar um monte de quadrinho muito legal lá da Mystifória. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Clica, porque se o papo já foi legal, Camilinha, imagina a HQ que legal que tá, certo? eu tenho certeza, tá ótimo. Muito obrigado por estar aqui com a Eu que gente. agradeço pelo convite. Que é isso. Volte sempre. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e clica no link agora do Catarse. Isso Senão eu sim. vou te perseguir aí na sua casa. Não, amor. Desculpa, por favor, clica no link. Foge, Seja uma gente. coisa legal, senão ó, vocês vão ver o que eu vou fazer, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.